Perder um ente querido já é uma dor imensa, não é? Agora imagina, no meio do luto, você ter que lidar com burocracias, impostos altíssimos e talvez até brigas. Esse é o pesadelo do inventário. Ele pode consumir milhões do seu patrimônio e anos da sua vida. Mas existe uma solução inteligente para isso. No Brasil, o inventário tradicional, seja ele judicial ou extrajudicial, ele é demorado e caríssimo. Em São Paulo, um inventário de 10 milhões de reais, a pessoa tem que se preparar para gastar entre 10 a 20% do valor do patrimônio em taxas, impostos, custas e honorários advocatícios. Sim, nós estamos falando entre 1 a 2 milhões de reais. E não é só dinheiro. São anos de angústia, de disputas, de resoluções, sem poder mover o seu patrimônio e muitas vezes enfrentando brigas na família que deveria estar unida no luto, tendo que lidar e discutir para quem vai ficar cada coisa. E é aqui que entra a holding familiar. Ela recebe inúmeros nomes: holding patrimonial, holding rural, holding imobiliária. Mas o que ela é, basicamente, é um cofre na qual você inclui todo o seu patrimônio para ser protegido. Como uma empresa cofre que vai manter o seu patrimônio protegido, ela vai ter a titularidade desses bens e protegê-los de qualquer risco que possa vir a ocorrer. E como funciona isso? É criada a holding, então é integralizado todos esses bens como capital social dessa holding, então ele é trazido para dentro da empresa. Posteriormente, após ser realizado ali um acordo de sócios e organizado o contrato social, nós podemos fazer a doação das cotas da empresa para os herdeiros. E aí você pode se questionar, mas então é como uma doação simples? Basta eu realizar a doação direta dos meus bens para os meus herdeiros? E enquanto isso pode ser a solução para algumas pessoas, é preciso ter muita cautela. No caso da holding, os bens estão dentro da empresa e a empresa, as cotas dela serão doadas para os herdeiros. Todavia, a administração dessa empresa permanece na mão do legítimo proprietário, daquele que doou os bens, de forma que, diferente de uma doação simples, você não perde o domínio e o poder de administrar os seus bens enquanto em vida, simplesmente para evitar um inventário. Muito pelo contrário, você mantém o controle desses bens e ainda assim previne as burocracias de um inventário. E não apenas você administra, como você tem o direito de usufruir. Ou seja, se tem imóveis e esses imóveis recebem aluguéis, esses aluguéis eles vêm para o administrador, que será aquele que constituiu a empresa, ainda que as cotas pertençam a outros sócios. Nós podemos fazer tudo isso com cláusulas que protejam o patriarca ou a matriarca da família que construiu esse patrimônio, de forma que eles não fiquem reféns dos seus herdeiros e os seus herdeiros também se encontrem protegidos de uma eventual sucessão. E aí você pode me perguntar, e esse é o único benefício da holding? Não. Nós temos ainda outros benefícios, como, por exemplo, a economia financeira. Acontece que, em caso de morte, a sucessão ocorre sobre todo o patrimônio. Então, essa alíquota vai ser aplicada sobre a totalidade do patrimônio a ser dividido. Enquanto que, no caso de uma doação em vida, de cotas, você não precisa arcar com esse valor de uma única vez. E não apenas isso, você pode diluir essa transmissão ao longo do tempo de modo a reduzir os impostos a serem pagos. Nós estamos falando de uma economia de milhões. A segunda coisa que ganhamos com uma holding é o tempo. Tempo que é um recurso esgotável e sobre o qual nós não temos controle. Imagine você deixar a sua família com a propriedade sobre a qual eles não podem decidir, não podem vender, não podem se desfazer porque estão atranhados em um processo de inventário. Com a holding, a sucessão é instantânea, a propriedade já pertence aos herdeiros, de forma que não há necessidade de realizar um inventário. Você ganha o poder e o controle sobre o tempo que você tem e como você vai despendê-lo. A sua família não fica refém do processo judicial ou extrajudicial. Não bastasse isso, a holding ela ainda protege em vida em casos de divórcios inesperados dos herdeiros,
em casos de credores de outras empresas que venham a desconsiderar a personalidade. Vamos supor que você tem um negócio de varejo. Você pode separar os seus bens de modo a ter um negócio de varejo e a holding. E dentro da holding estar os seus bens particulares. Assim, caso esse negócio de varejo sofra qualquer tipo de intempérie, não afete os seus bens particulares. Os credores não possam ou tenham mais dificuldade de alcançar esses bens. Além disso, a holding pode estruturar a sucessão nesse outro negócio, de modo a evitar que tenha que ocorrer um inventário ou até mesmo uma impossibilidade porque o sócio sobrevivente desse negócio, ele não queira aceitar os herdeiros como sócios. Se a holding tem a propriedade dessas cotas, a holding, enquanto pessoa jurídica, ela não falece. Então, independentemente de quem tem a propriedade da holding, ela permanece como sócia e continua, dá continuidade a esse negócio que muitas vezes você construiu por muitos anos. Em famílias muito grandes, que têm múltiplos herdeiros, por exemplo, também é uma excelente oportunidade para aplicar a holding. Por quê? Para evitar eventuais disputas. Ah, eu quero essa casa, eu quero esse carro, não, eu faço questão disso. Se você, enquanto proprietário, enquanto patriarca, já organiza a sucessão dentro da holding, você impede que essas disputas ocorram, permitindo mais paz para a sua família, mesmo após a sua morte. Assim, o que a gente pode ver é que todo mundo que busca uma proteção do seu patrimônio, a holding ela é possível. É mais interessante quando existe um patrimônio maior ou quando existem mais herdeiros ou circunstâncias mais complexas. Mas isso não quer dizer que ela não seja possível quando há apenas um imóvel. Depende muito do caso concreto. Por isso que nós oferecemos uma análise gratuita da sua circunstância, caso você tenha interesse em proteger o seu patrimônio.